Fala galera, começando aqui mais um pós-jogo. O Cruzeiro perdeu para o Atlético Mineiro lá no Independência, né? Cruzeiro com um a menos desde o começo da segunda etapa, e a gente vai trazer para vocês aí tudo sobre esse jogo, tudo sobre a derrota do Cruzeiro. Infelizmente a vitória não veio, mas a gente sabe que o Cruzeiro poupou bastante jogadores. Acho que podemos dizer que 90% dos jogadores ali eram reservas. Então agora a gente tem pela frente a Libertadores, que é o foco principal do Cruzeiro, e a gente vai falar antes da Libertadores desse jogo Cruzeiro e Atlético aqui. E como a gente disse, o Cruzeiro perdeu para o Atlético Mineiro no Independência, num jogo onde acho que o Cruzeiro com o time reserva conseguiu controlar bastante o Atlético Mineiro, né? O Cruzeiro não sofreu na partida por ser um time reserva contra um time titular, não sofreu tanto assim. O principal acontecimento do jogo foi a expulsão do Mancoejo aos 3 minutos da segunda etapa, mas antes disso a gente teve um primeiro tempo bem tranquilo. No primeiro tempo o Cruzeiro não criou tantas oportunidades de gol, mas também não sofreu, né? O Cruzeiro foi um primeiro tempo neutro, não tivemos grandes oportunidades. A gente teve no começo da partida uma falta dura do Emerson. A gente teve um jogo tranquilo, não foi um jogo muito violento, né? Apesar de ter tido a expulsão do Mancoejo. A gente teve também no primeiro tempo o cartão amarelo para o Bruno Silva, que talvez o Bruno Silva talvez tenha assustado mais a gente quando recebeu o amarelo do que o Mancoejo, né? Todo mundo ficou com medo do Bruno Silva ser expulso, na verdade o expulso foi o Mancoejo. A gente teve, como a gente já falou, o primeiro tempo tranquilo, poucas oportunidades para ambos os times. O Cruzeiro saiu do primeiro tempo bem tranquilo, na volta já colocou o Arrascaeta. O Arrascaeta entrou no jogo e o Mancoejo foi expulso aos 3 minutos. Mas, cara, o que me impressionou logo depois da expulsão foi o estilo de jogo do Cruzeiro. O Cruzeiro foi pra cima e foi o momento da partida que mais pressionou o Atlético até os 11 minutos, eu diria. O Cruzeiro pressionando o Atlético, partindo pra cima e com boas chances de gol, apesar de estar com um a menos. Só que logo depois, aos 15 minutos, Roger Guedes conseguiu marcar o gol do Atlético Mineiro em um lance onde foi falha do Murilo, foi falha do Manuel, foi falha de todo o setor defensivo, um lance bizarro, né? E antes desse lance a gente teve um lance que o Murilo não conseguiu marcar o gol porque não chutou, né? Simplesmente porque não chutou, porque estava cara a cara com o gol. Depois de uma cobrança de escanteio, a bola sobrou no pé dele e ele ficou parado olhando para a bola e não conseguiu finalizar. Não sei se foi nervosismo, o que foi, mas algumas questões a gente tem que deixar aqui, né? O Murilo do ano passado não é o Murilo deste ano. O Murilo vem muito mal, né? Já estava sendo muito questionado, o Dedé entrou como titular e tranquilizou a defesa, mas o Murilo hoje demonstrou que ainda segue muito mal. Então a gente não sabe se é o momento do cara, se está acontecendo alguma coisa, mas ele vem muito mal, né? Outro que também está muito mal é o Manuel, que depois da lesão voltou péssimo também, não conseguiu atingir o nível que ele atingiu já jogando pelo Cruzeiro. Manuel era um ótimo zagueiro, mas a gente sabe que agora não tá dando pra confiar, né? Outra coisa que eu queria questionar aqui, eu até postei no meu Twitter pessoal lá, e é sobre o Bruno Silva. A galera, durante a transmissão, eu vi no Twitter a galera criticando muito o Bruno Silva, mas cara, eu não acho que ele jogou tão mal assim como vocês estão falando. Não acho que o problema da partida tenha sido ele, acho que ele fez uma partida regular. Acho que o problema ali foi Mancoejo, foi Ezequiel, foi Robinho, foi Manuel, Murilo. E a gente tem que saber também o Ezequiel, né? O cara é o terceiro lateral, o Mano Menezes prefere jogar com um cara improvisado na lateral do que jogar com ele. E dá pra entender quando ele joga por que o Mano Menezes faz isso. O cara é horrível, né? Não tem condições nenhuma de um jogador como Ezequiel ser jogador do Cruzeiro. Então, acho que já passou da hora. Agora na janela de transferências, depois da Copa, tem que negociar ele. Talvez seja até uma boa opção essa venda do Murilo que o Wagner vinha tratando na Europa. Talvez seja até uma boa, porque o Murilo caiu muito o rendimento também, e se segurar pode ser que aconteça o que aconteceu com o Mike, de não conseguir vender depois e ter que liberar o jogador aí a preço de banana ou emprestar para outro time. Então são coisas a ser pensadas, assim como o Robinho também, porque o Robinho já tem tempo que não joga bola, né? O Robinho jogou aquela final do Campeonato Mineiro, foi bacana, mas está precisando entrar em campo, está precisando se dedicar mais, tá faltando velocidade, faltando vontade. Então a gente tem que ficar ligado nisso também, porque pode ser que Thiago Neves machuque, a Arrascaeta tá indo para a Copa do Mundo, deve desfalcar o Cruzeiro por 6 partidas, então a gente vai precisar do substituto. Então a gente tem que pensar nisso daí, porque talvez seja preciso repor essas peças, dispensar alguns jogadores. Rafael Sobis também hoje fez mais uma partida fraca, né? Ele até deu uma finalização numa cobrança de falta ali que trouxe perigo ao Atlético, mas não foi nada assim extraordinário. Então assim, Rafael Sobis, Ezequiel, Robinho, Mancoejo, Manuel, Murilo, esses caras eu concordo criticar. Agora criticar o Bruno Silva talvez já seja pegar no pé demais do cara, que realmente concordo, jogou péssimas partidas aqui
já nessa chegada dele, mas hoje ele não foi o culpado, hoje ele não jogou tão mal assim como vocês falaram, pelo menos na minha opinião. Espero que vocês respeitem, espero que vocês comentem também o que vocês acharam disso. E Cruzeiro não conseguiu a vitória, segue aí com 7 pontos, segue com foco principal na Libertadores, já que tem o Racing já na terça-feira pela Libertadores. O jogo vale, além da classificação que não está 100% garantida, apesar de estar muito bem encaminhada, vale também a liderança do grupo, que é muito importante. Então a gente fica na torcida e na expectativa por esse jogo de terça-feira, onde devemos ter a volta do Thiago Neves e do Edilson, além de todos os jogadores que foram poupados hoje. Então bora ficar na torcida, e a gente quer saber a opinião de vocês também sobre essa partida. Comentem o que vocês acharam da partida. Ninguém lá no pré-jogo acertou o palpite, então não tem print de nenhum dos palpiteiros da rodada. A gente pede para vocês aí seguir participando, seguir comentando, se inscrever no canal, deixar o gostei. E esse foi o pós-jogo de hoje. A gente agradece vocês por terem assistido e até a próxima. Falou!